Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 3, somente a parte A do versículo. Olha que nós estamos aí num seminário falando das 7 estratégias que Jesus usou para vencer o deserto. A primeira estratégia foi ser guiado pelo Espírito Santo. A segunda estratégia, vida de oração. A terceira estratégia, jejum e consagração. E a quarta estratégia, praticante da palavra de Deus, onde aprendemos a viver 4 maneiras a palavra. Isto, meditando, ouvindo, guardando e praticando a palavra de Deus. E hoje é a quinta estratégia que o Senhor Jesus usou para vencer o deserto e o diabo. A obediência a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 3, somente a parte A do versículo. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus. Essa é a pergunta meia duvidosa. Lá no versículo 9, na parte B do versículo, ele vai voltar a fazer essa pergunta novamente. Levou-o também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus. Esta é a pergunta do diabo. Se tu és o filho de Deus. Quantos creem que Jesus é o filho de Deus? Se o diabo perguntasse para você se Jesus era o filho de Deus, o que você diria? O que você responderia se o diabo fizesse essa pergunta para você? Ele é o filho de Deus? Você diria o quê? Com toda certeza você diria sim. Então por que o diabo falou essa pergunta? A gente vai entender hoje. Quem quer entender essa revelação? Quem quer aprender essa revelação? Então repita comigo somente a parte A do versículo 3, dizendo: disse-lhe Jesus. Disse o diabo, na verdade: se tu és o filho de Deus. Quem crê que Jesus é o filho de Deus? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu não tenho dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. Diga isso para Ele: Senhor meu Deus e meu Pai. A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta noite e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Olha que interessante. O diabo faz uma pergunta para Jesus, de forma duvidosa, dizendo o seguinte: se tu és o filho de Deus. O diabo falou isso por 2 vezes. Lá no versículo 9, na parte B do versículo, ele vai repetir essa mesma pergunta. Qual seria a intenção do diabo para com isso? Fazendo uma pergunta meia sombria, uma pergunta meia duvidosa. Com certeza, você não tem dúvida de que Jesus é Filho de Deus. Isso quem o revelou foi o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Como Pedro também havia dito que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele mesmo disse que não foi carne nem sangue que havia revelado, mas que foi o próprio Deus que havia mostrado para Pedro. E agora o diabo, ele vem com um jeitinho astúcio, né? Sagaz, porque a gente sabe que o diabo ele é muito esperto. Ele usa muito de inteligência. Há pessoas que acham que o diabo ele é burro, mas o diabo não é burro não. Burro é quem pensa que ele é burro. O diabo é muito sábio. Ele é muito armador, ele sabe jogar.
E ele tem as suas estratagemas, ou estratégias, né? Como dizem. Ele usa a maneira sutil para enganar as pessoas. Então, quando o diabo faz essa pergunta para Jesus, será que o diabo não sabia quem era Jesus? Para perguntar dessa maneira, se tu és o Filho de Deus? Claro que sim. E não somente o diabo sabia quem era Jesus, mas os demônios também sabiam quem era Jesus. Se os demônios sabiam quem era Jesus, o diabo automaticamente também sabia quem era o Senhor Jesus. Em Marcos, os demônios vão afirmar quem é Jesus. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 21 e versículo 24, do 21 ao 24. Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem, está escrito assim. E entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali estava. E maravilharam-se da sua doutrina, do seu ensinamento, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, ou seja, demônio, o qual exclamou dizendo, gritou dizendo, que temos contigo Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabiam quem era Jesus. Como que o diabo não sabe quem é Jesus? Porque a pergunta que ele fez a Jesus dá a entender, ou soa como uma forma duvidosa, se ele tinha certeza ou não de que Jesus era o Filho de Deus. Não somente nesse texto, mas em Marcos mesmo, capítulo 5, vai mostrar novamente o demônio falando quem era Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito demônio de novo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe o diabo reconheceu, o demônio reconheceu quem era Jesus. Correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só, o demônio está dizendo: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E por que o diabo vai fazer a pergunta se Jesus era o Filho de Deus, se os próprios demônios sabiam quem era Jesus? Qual seria a intenção do diabo? Será que o diabo não sabia de fato quem era Jesus? Será que Jesus não sabia quem ele era? Jesus tinha plena certeza de quem ele era. Ele sabia. Qual o filho que não sabe que é filho de tal pai? Jesus não era adotado, não. Jesus não era bastardo, não tinha pai. Ele tinha pai. E ele não era adotado. Inclusive, o próprio Deus disse em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Não é assim que diz a palavra? Unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus tinha certeza de quem ele era, e com certeza tinha certeza de que ele era o Filho de Deus. Quando Jesus se batizou, ele desceu as águas, diz a palavra que os céus se abriu, e um pombo desceu sobre ele em forma corpórea do Espírito Santo. E logo em seguida ele ouviu uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
em quem tem um contentamento, alegria, prazer. Então Jesus sabia muito bem quem ele era. Agora o diabo, será que não sabia? Os demônios sabiam quem era Jesus. Segundo motivo, será que o diabo quis enganar a Jesus? Com certeza, né? Sabemos que essa é a sua especialidade, conduzir uma pessoa ao erro. O diabo usa várias maneiras para fazer com que a pessoa erre. Então ele queria que Jesus errasse, de uma forma ou outra, fizesse uma maneira que errasse. Como diz lá o apóstolo Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo tinha medo de que a igreja fosse corrompida do evangelho, do verdadeiro ensinamento, da verdadeira pregação. Olha lá, mas temo que, assim como a serpente enganou, o diabo queria enganar a Jesus, enganou a Eva com a sua astúcia. Sabe o que significa astúcia? É alguém que usa uma esperteza para tirar proveito. É alguém que sabe enganar, que tem a habilidade de enganar. É alguém que usa uma maneira sagaz de tirar um objetivo de uma pessoa, fazer com que a pessoa é levada ao erro para tirar proveito em cima dela. Está aqui, ó, o Paulo dizendo, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, os entendimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Assim como o diabo usou uma maneira astúcia de enganar Eva, ele também queria fazer o mesmo com Jesus. Então a segunda maneira, por que o diabo perguntou isso? Porque ele queria enganar a Jesus. A terceira, será que o diabo quis confundir a mente de Jesus? O que é isso, pastor? Usando a maneira de mentir para distorcer a palavra do Senhor. Se você for ver, o diabo conhecia muito bem a palavra de Deus. Não é à toa que na terceira tentação e na última tentação que ele fez para Jesus, ele usa o livro de Salmos, que ele diz que está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece em pedra alguma. Ele usou uns salmos de uma maneira distorcida, para tentar conduzir e levar Jesus ao homicídio. Porque quando ele usou os salmos, ele colocou Jesus num pináculo do templo, que era o lugar mais alto do templo, que tinha cerca de 30 metros de altura. Isso é o equivalente a 10 andares. E diz para Jesus, pule daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Olha, ele usou a palavra na intenção de distorcer a palavra e fazer com que Jesus fosse enganado. Ou seja, usou a mentira para tentar distorcer a palavra de Deus. E quantas pessoas não estão agindo assim? O apóstolo Paulo também escreveu numa carta, primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Olha o que ele diz aqui, que muita gente está usando a mentira para distorcer o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Não é à toa que Jesus combateu o diabo pela palavra. Não foi força, não foi violência, não foi sangue, não foi carne, foi pela palavra. Ele também tinha a defesa dele. Primeira carta de Coríntios, capítulo 4. Que os homens Primeira carta de Timóteo, Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A palavra apostatar aqui é abrir mão do verdadeiro ensino. É alguém que um dia esteve no caminho do Senhor e que hoje não está mais, e que está seguindo heresias, está seguindo doutrinas de demônios, está sendo levada por mentiras. Hoje está cheio de igrejas assim, né? Que aceitam o pecado, que aceitam a maneira que a pessoa está, né? Homossexual, enfim, tem vários tipos aí de apostasia dentro das igrejas. Isto dentro das igrejas. Isso é apostatar do verdadeiro ensino. Então está aqui, ó. Mas o Espírito Santo expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está assim em muitas igrejas, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Veja só que interessante, né?
Você ouve aí muitas pessoas dizendo, algumas até enganam, e muitas pegam na parte do dízimo. Já ouviu falar? Ah, Deus disse que era só no Velho Testamento. Para que ser dizimista no Novo Testamento? Isso não importa mais não, isso já passou. A lei já passou, nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. A pessoa não sabe nem o que é dízimo e usa a maneira de falar de dízimo para distorcer e fazer com que a pessoa não seja mais dizimista ou ofertante. O diabo tem essa esperteza de conduzir a pessoa ao erro, de fazer com que a pessoa seja confundida. Você vê muitas igrejas dizendo, Jesus Cristo dos últimos dias. A pessoa entra naquela igreja e vê os ensinos totalmente errados. Tem muitas pessoas que eu já conheci, que eram dessas igrejas Jesus Cristo dos últimos dias, que só tinham o nome de Jesus Cristo, mas não tinha nada de Jesus Cristo ali. Era totalmente um ensino distorcido. É a palavra de Deus distorcida, a maneira que o diabo gosta de usar. Versículos isolados, versículos distorcidos. E faz com que a pessoa seja enganada. Essa é a maneira que ele queria fazer com Jesus. Uma vez uma mulher que era dessa igreja, que tornou-se membro da Paz e Vida, depois futuramente obreira, ela disse, pastor, eu congreguei nessa igreja 1 ano, que é a igreja dos mormons, né? Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. E eu nessa igreja, pastor, quando eu fui me batizar depois de 1 ano, porque não pode batizar recentemente, só pode batizar depois de 1 ano. Depois de 1 ano eu fui me batizar, aí o ancião, que não é pastor, chama de ancião, o ancião disse que eu tinha que batizar por mim e por alguém que já morreu. Tinha que batizar por um parente que havia morrido. Esses mormons batizam por mortos. Você sabia disso? E isso não é te assustar não, porque Paulo disse isso em 1ª carta de Coríntios, capítulo 15, ele falou sobre isso. Ele falou que, se a ressurreição não existe, então o que dirás daquele que se batiza pelos mortos? Paulo falou sobre isso, porque ele não quis dizer que é para batizar pelos mortos. Mas essa igreja pegou esse versículo isolado e começou a pregar esse ensino, que a pessoa tem que se batizar pelos mortos. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está fazendo uma comparação. Se a pessoa não crê que existe ressurreição, então o que falar daqueles que se batizam pelos mortos? Para que se batizam pelos mortos se não há ressurreição? Se a pessoa está batizando pelos mortos é porque ela quer que aquela pessoa seja ressuscitada. Mas a gente sabe que isso não existe. Se a pessoa não morreu com Cristo, já foi, já está sendo julgada. Praticamente o juízo já vem após a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, que eu julgo a dizer que foi Paulo que escreveu, por causa do vício de linguagem, né? Que diz na carta, e sempre no último versículo, que diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez, e vindo após isto o juízo final. Então o ser humano, ele é ordenado morrer uma vez, depois daquilo vem o juízo final. Então observa aqui, como que a pessoa depois da morte vai ter salvação, se morreu sem Cristo. Mas essa igreja dos mormons julga dizer que a pessoa tem que se batizar pelo seu parente que morreu. Isso é ensino distorcido. É usar uma maneira de corromper os sentidos da igreja. A mentira, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Ele faz de tudo que a pessoa não veja o evangelho. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus com D minúsculo, tá? Não está nem com D maiúsculo aqui, porque o diabo não é Deus de maiúsculo. Ele é Deus de D minúsculo. Diz assim, segunda carta de Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? O diabo. Cegou não foi os olhos, não. Cegou foi os entendimentos. O entendimento está aqui, ó. Por isso que a pessoa não consegue entender. Vai falar com uma pessoa que tem cegueira de entendimento. Ela vê, ela ouve, mas ela não crê. Ela não aceita. Por isso que diz, dos incrédulos. O que é um incrédulo? É aquele que vê e duvida. É aquele que está vendo o que está acontecendo e mesmo assim não afirma que é Deus. O católico, por exemplo, você pode mostrar em Êxodo capítulo 20, versículo 4, 5, que fala para não se prostrar diante de imagens, não se curvará diante de imagens, de nada semelhante nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem debaixo da terra. Deus fala sobre isso, mas o católico vai dizer que não se curva diante de imagem, ali é apenas um objeto não animado, não tem a vida naquele lugar. E se você ler o Salmo 115, também vai dizer
que tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem, e torna-o semelhante àqueles que adoram, quanto àqueles que fabricam as imagens. Mas o católico não vai aceitar o que você fala. Você pode mostrar justamente nas Bíblias deles, na Bíblia deles. Pode abrir a Bíblia deles, porque a Bíblia deles é igual à nossa. O que muda é que os católicos têm 7 livros a mais, só isso. E nós não temos esses 7 livros. Mas o texto é o mesmo. Você pode mostrar, eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque está com seus entendimentos cegados. E é exatamente isso que o Deus, quem é esse Deus? O diabo, porque é um D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que o diabo quis corromper, confundir a mente de Jesus. Ele queria de tudo levar Jesus ao erro, cometer algum erro, mentira. E lá em João capítulo 8, versículo 44, o diabo, ele é o pai da mentira. Diz assim: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? E ele foi homicida, desde o princípio, lá no início lá de Adão. Desde Adão, desde os céus, ele é assim. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando ele diz, se tu és o filho de Deus, ele está usando uma forma mentirosa, porque ele sabia que Jesus era filho de Deus. Ele sabia, como os demônios também sabiam, que Jesus era filho de Deus. Ele só falou aquilo porque ele queria usar essas maneiras de pegar a Jesus como pegou Adão e Eva. Foi assim que ele conseguiu derrubar Adão e Eva e tem derrubado uma massa de gente. É assim que ele tem conseguido derrubar muitas pessoas. Tem tirado muita gente do caminho do Senhor, por conta da sua sagaz, esperteza, astúcia. E a última maneira, porque que o diabo perguntou para Jesus se ele era filho de Deus, será que o diabo quis pôr à prova o poder de Jesus? Você é filho de Deus mesmo? Tu és filho de Deus? Faz com que essa pedra vire pão. Eu quero ver se você é filho de Deus. Até o momento, antes de Jesus se batizar, ele não tinha feito nenhum milagre mesmo não. Foi ali que começou o ministério dele. Quando Jesus se batiza, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Ser levado ao deserto. Ele não tinha feito nenhum milagre não. Depois que ele vence o deserto, e aí ele passa a viver e ir a uma festa chamada Caná da Galileia, que é lá que ele inicia o seu ministério de milagres. E é justamente nessa festa que ele opera o seu primeiro. Aí as pessoas começam a ver Jesus de uma maneira diferente. Então o diabo queria realmente pôr à prova. Se Jesus é filho de Deus, ele tem que fazer milagres, é ou não é? Não tem como ser filho de Deus e não operar milagres. Então será que o diabo quis pôr à prova o poder de Jesus? Está lá em João capítulo 2, versículo 10. E o versículo 11 também, que vai dizer que Jesus operou ali o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Disse-lhe todo homem, põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. E é realmente assim. Primeiro você vai colocando só o que não presta no início da festa. Depois que está todo mundo de barriga cheia, não quer mais comer, não quer mais beber, aí vem o melhor, né? Diz, mas deixou o melhor para o final. Não é assim na festa que o final da festa é onde corta o bolo? Já reparou? E todo mundo está na espera do bolo, né? Aquele bolo grande, recheado, bonito, saboroso. A pessoa fica naquela expectativa de comer aquele bolo, mas antes do bolo vem um refrigerante, vem um pão com carne louca, vem coxinha, né? Vem esfirra, vem risole, vem quibe, não vem um monte de coisa? Aí depois a pessoa já diz, já estou empapuçada, aí vamos cortar o bolo, que aí vai sobrar bolo demais. Exatamente isso.
Olha só, tomaram a água que foi feita em vinho, hein? E esse vinho aí não tinha álcool não, viu? O pessoal fala, Jesus bebeu vinho, né? Alguns até começam a usar esse texto para tirar vantagem de beber vinho, encher a cara de vinho. Porque diz que Jesus transformou água em vinho. Aí uns dizem, mas Jesus não bebeu. Mas ele incentivou a beber. Você não bebeu, ele transformou. Ele fez as pessoas beberem, né? Quando já tem bebido em tão inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho? Olha o verso 11. Jesus principiou, iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Aqui começaram a crer que Jesus era diferente. Porque foi através do quê? Do sinal. Não é à toa que Jesus disse em João 4,48, ele disse, se não vides sinais e milagres, não crereis. Não crereis no quê? No que ele era filho de Deus. Em João capítulo 6 também, olha João capítulo 6, vai dizer a mesma coisa, que a multidão ia atrás dele por causa disso. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que era de Tiberíades, e grande multidão o seguia. Por que o seguia? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aquele homem é diferente. Por quê? Ele opera sinais. Você lembra de Nicodemos quando chegou diante de Jesus? O que ele disse para Jesus? Olha o capítulo 3 de Nicodemos. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, que é uma palavra hebraica, quer dizer mestre. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, quando o diabo pergunta se ele era o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Eu quero ver se tu és o filho de Deus. Transforma essa pedra aqui. Ele queria pôr à prova, realmente, se Jesus era filho de Deus operando um milagre. No entanto, realizar um milagre só porque o diabo estava pedindo, olha só, realizar um milagre só porque o diabo estava pedindo, isso é se submeter à vontade do inimigo, obedecendo a sua palavra. Se Jesus tivesse feito o que o diabo estava pedindo, ainda que ele tinha poder para fazer, ele estaria fazendo a vontade de quem? De Deus ou do diabo? E foi justamente isso que fez Adão e Eva caírem. Porque não fizeram a vontade de Deus, antes fizeram a vontade do diabo. Adão e Eva não sujeitaram a vontade de Deus, antes sujeitaram a vontade do inimigo. Qual era a vontade de Deus para Adão e Eva? Você se lembra? Coloque em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha qual que era a vontade de Deus para Adão e Eva. Essa era a vontade de Deus. E você vai ver qual era a vontade do diabo. Está ali. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente Deus ordenou a não comer. Adão e Eva sabiam muito bem disso. Só que no capítulo 3, olha a serpente corrompendo o sentido de Eva, como o apóstolo Paulo disse na segunda carta de Coríntios, capítulo 11 e o versículo 3. Eu temo que vocês sejam corrompidos, os seus sentidos, assim como Eva foi corrompida. Está aqui, ó. Mas, capítulo 3 de Gênesis, não precisa voltar não. Capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Olha o que aconteceu aqui. A serpente que era mais astuta, que era mais esperta. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limiares do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, olha, foi a serpente. Quem é a serpente? O diabo. É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? É o mesmo jeitinho que a serpente, que é o diabo, falou para Eva, também queria fazer com Jesus.
Da mesma forma. Ele vai falando. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher tem ciência disso. E olha só, vai dando corda para o diabo, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha, morrereis, quer dizer, ele ia morrer sim, porque Deus disse que ia morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem. Olha o diabo tentando e está conseguindo. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha, entendimento, na verdade, corrompeu o entendimento. Não é que deu o entendimento, não. Corrompeu o entendimento. Porque aquilo que Eva tinha ciência, acabou sendo corrompido e ela passou a conhecer o mal. Ninguém quer conhecer o mal. Todo mundo quer conhecer o bem. E eles já sabiam o que era o bem. Só não sabiam o que era o mal. E através desse mal entrou o pecado. E o pecado não estava na árvore, não, viu? O pecado estava na desobediência. A pessoa diz: Adão comeu o fruto, entrou o pecado. Não, como se o fruto fosse o pecado. Ainda coloca até um símbolo de uma maçã, não é isso? Usa uma maçã para dizer: olha, o pecado. Outros, sem entendimento algum, sabe o que falam? Se Adão não tivesse comido, Eva não tivesse comido, não teria nascido. Já vi cada bobeira sendo falada. Mas quem já ouviu isso falando? Pessoas falam isso sem entendimento algum. Adão comeu, Eva comeu, graças a Deus que eles comeram, porque nós nascemos. Não ia nascer da mesma forma, só que não existia o pecado. E com este pecado que estava na violação da ordem de Deus, e não no fruto, não era o fruto que era o pecado, era a desobediência. Adão e Eva desobedeceram a Deus. A Eva, claro, foi enganada, e Adão foi cúmplice ao erro da mulher. O apóstolo Paulo falou que Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Transgredir é violar uma ordem. Deus disse: e ordenou o Senhor a não comer. E justamente eles comeram daquilo que Deus disse para não comer. Então, se Adão e Eva submeteram-se à vontade do diabo, se Jesus tivesse feito o que o diabo estava pedindo, ele estaria se sujeitando à vontade do diabo. E o apóstolo Tiago vai dizer o seguinte, no capítulo 4, versículo 7. Você quer vencer o diabo? Você tem que se sujeitar à vontade de Deus. E não sujeitar-se à vontade do inimigo. O que é isso? Fazer o que o inimigo quer. Muitas pessoas fazem o que o inimigo quer e se afastam de Deus. O Tiago diz na sua carta, capítulo 4, versículo 7. Olha o que ele disse assim, ó. Sujeitai-vos a Deus e resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Coloca aí Tiago 4:7. Olha o que diz aqui, ó. Tiago 4:7. Então tem que sujeitar. E o que é sujeitar? Fazer a vontade. Se submeter a Deus e não ao diabo. Fazer a vontade de quem? De Deus. Sujeitar é fazer a vontade de Deus. Eu fazendo a vontade de Deus, eu estarei resistindo ao diabo. Porque se eu faço a vontade de Deus, automaticamente eu não faço mais nenhuma vontade de ninguém. Agora, se Jesus fizesse o que o diabo estava pedindo, ele estaria fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Por isso que ele não fez nada do que o diabo lhe pediu. O diabo pediu 3 coisas. Transformar a pedra em pão. Não foi isso? A segunda coisa, se prostrares me adorares. E a terceira coisa, se lance desse templo, do pináculo do templo. 3 coisas que o diabo pediu. E Jesus combateu as 3 coisas com a palavra de Deus. Então entenda uma coisa. Não é fazer a vontade do diabo. É fazer a vontade de Deus. Se você quer vencer o deserto, quer sair do deserto,
Quer vencer o diabo, você tem que fazer a vontade de Deus. Quando se faz a vontade de Deus, obviamente você não tem espaço para fazer a vontade do diabo. Foi isso que Jesus fez. Eu tenho uma frase que diz assim: quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Todo mundo, né? Então vou te ensinar. Desobedeça a ordem do diabo. Quer ser abençoado? Desobedeça a ordem do diabo. Quando o diabo disser, faça isso, você diz, eu sou rebelde, diabo, eu não faço. Eu não faço. Agora, quer ser amaldiçoado? É só obedecer a ordem do diabo e fazer tudo o que ele manda. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Ao invés de desobedecer a ordem do diabo, submeteram-se à ordem do diabo, fizeram o que o diabo lhe pediu e com isso foram amaldiçoados. A Eva foi amaldiçoada. O que Deus disse para ela? Cordor de partos dará à luz, com dores de parto. E além do mais, a sua vontade ficará para o seu marido. É o seu marido que vai te dominar, a vontade de ser mãe, a vontade vai ficar para ele. E quando você for mãe, se prepare para as dores de parto. Isto foi uma maldição que Deus lançou sobre a mulher. E para Adão, o que Deus disse? Com o suor do teu rosto você vai comer, vai sobreviver, vai manter a sua família. Antigamente não precisava arar a terra, não. Não precisava tirar mato, tirar espinho, porque não existia. Deus já havia feito a terra para produzir frutos e não produzir matos, nem produzir galhos, espinhos. Mas com o pecado de Adão e Eva, até a terra foi amaldiçoada. O próprio Deus disse, maldita é a terra, Adão, por causa de tu, maldita é a terra. E além de Adão ser amaldiçoado, a serpente também foi amaldiçoada. O que Deus disse para a serpente? Vai andar sobre o seu ventre pelo resto da sua vida e comerás pó. A serpente, com certeza, fizeram uma pesquisa, ciência, né? Fizeram uma análise, disseram que a serpente tinha pernas. Hoje ela não tem, hoje ela anda sobre o seu ventre, porque Deus o amaldiçoou. E por que Deus o amaldiçoou? Porque Adão e Eva obedeceram a ordem do diabo. Quem obedece à ordem do diabo é amaldiçoado. Mas quem desobedece à ordem do diabo é abençoado. Se você desobedece à ordem do diabo e obedece à ordem de Deus, você é abençoado. Faça o que Deus manda e não o que o diabo pede. É por isso que Jesus não fez o que o diabo quis, pois ele era obediente. Não aceitou a proposta do diabo, não quis saber da pergunta do diabo meio duvidosa, mas antes obedeceu a Deus. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8, veja só o que diz, que Jesus, sendo filho, obedeceu ao Pai. Isso é verdade, né? Está lá. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então quer dizer que só vai ser salvo quem obedece a Deus. Como filho, Jesus obedeceu ao Pai. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele foi orar no jardim do Getsemane, ele orou dizendo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não faça a minha vontade, mas que prevaleça a sua vontade. Ele fez justamente a vontade de Deus. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Olha a obediência de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vai dizer assim, 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Servo obedece, viu? O seu senhor. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quer ser abençoado? Obedeça a ordem de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Se coloquem de pé, podem aplaudir o Senhor Jesus. Essa é a quinta estratégia que Jesus usou para vencer o deserto e o diabo. Obediência a Deus. Quem será obediente a Deus aqui? Quer ser abençoado? Desobedeça a ordem do diabo. Quer ser abençoado? Desobedeça a ordem do diabo. Não quer ser amaldiçoado não, né? É só obedecer a ordem do diabo e fazer tudo o que ele manda. Você não vai obedecer a ordem do diabo. Antes você vai obedecer a ordem de Deus. É obedecendo a Deus que venceremos o deserto e venceremos o diabo. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Que você entenda por que o diabo falou aquilo. Se tu és o filho de Deus. Está vendo a questão? O diabo sabia muito bem quem era Jesus. Ele queria enganar Jesus. Ele queria corromper a mente de Jesus. E ele queria pôr à prova ao Senhor Jesus. Mas de tudo que ele pediu, ele não conseguiu nada. O diabo vai bater lá e não vai conseguir nada. Sabe por quê? Porque você se submete à vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Que você saia dessa palavra, saia dessa igreja com essa palavra no coração, obedecendo à vontade do Senhor. Na próxima quarta, a gente vai aprender também que Jesus era um adorador exclusivo do Pai. Ele adorava unicamente ao Pai. E não quis adorar o diabo. O diabo não queria que Jesus adorasse? Está cheio de gente aí que por uma riqueza, uma fama, deixa de adorar Jesus para adorar o diabo, não é? Mas você é um verdadeiro adorador. Não vai trocar a sua salvação por um prato de lentilha, nem vai trocar a sua adoração por um prato na Babilônia. Amém? Deixa eu orar por você. Tem alguém que está fraco na